todo funcionário e junto com a tua equipe, às vezes se reúnem para tentar detonar o dono da empresa. E aí a gente para e pensa, o que está acontecendo? Então é a hora da gente entender quando eu tenho que trabalhar a minha equipe e tenho que avaliar as queixas que estão trazendo para que eu possa construir uma equipe melhor. Então vem aprender com a gente. Ainda agora chamaram a minha atenção, que é www.pixni.com.br, porque o velho aqui acabou cortando o PixNI. E mais as redes sociais que nós temos, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Spotify. Gente, é só ir atrás da gente que é fácil. Lá ele. Então, eu já sabia, já fiz de propósito. E aqui tem Jeane, estamos com a Liz, estamos com a Arlete, o João, o Furtado, o Leandro, que é nosso funcionário que tá lá atrás, que da hora quando eu falei pra ele, pode demitir, ele quase infarta ali. Eu digo, faz alguma coisa errada pra ver se tu não vai. Pô, não dá nem pra filmar o Leandro, né? Não dá, gente, não dá. Parece aqui, Leandro. Mas daqui a pouco ele vem. Qualquer dia desse ele participa com a gente. Mas, gente, então, a gente precisa administrar conflitos na empresa. E os funcionários, cada pessoa é única e ela pensa de forma diferente e a gente tem que entender que a gente vai ter que interpretar essas formas e como trazer resultados. Exemplo, eu fiz uma consultoria numa empresa que as meninas da recepção só eram 2 moças e elas viviam de cara amarrada. E era uma autopeças onde tinham 20 homens e só elas 2 de mulher. E quando eu fui fazer esse trabalho de gestão, conversando com um por um de cada funcionário, eu fui perguntar para elas, por que vocês não sorriam? Por que vocês não são mais, sabe, alegres? Ela disse assim, seu Silvio, não tem condição da gente ser alegre. Aqui nessa empresa só tem um banheiro. Aí eu falei, tá de brincadeira. Ela falou assim, seu Silvio, a gente chega no banheiro, é a tampa levantada, é mijado no chão, o pessoal é porco. Elas estavam insatisfeitas com uma coisa simples. Necessidade básica, né? Obrigado. Aí eu conversei com o dono, eles construíram um banheiro só feminino. Acabou. As meninas estavam felizes, ficaram satisfeitas. Foi uma outra história. Então são ações simples que a gente tem que identificar na nossa equipe para saber o porquê. Nem sempre são grandes coisas. Às vezes o dono acha que o funcionário não está satisfeito simplesmente porque precisa aumentar o salário. E nem sempre é isso. Então por isso é importante, por isso é muito importante ter definido quem vão ser os líderes da sua empresa. Quem são essas pessoas? Porque o líder, ele vai definir processos, vai observar as pessoas, vai liderar toda a sua equipe e coordenar todos os processos passo a passo. Então, a importância de ter a liderança é justamente para ter um olhar holístico sobre toda a sua equipe. Porque se você não tem alguém, porque vamos supor, se esse problema estava acontecendo, o dono da empresa muitas vezes está preocupado com N coisas. Sim. Ele faz a parte comercial, ele faz muita coisa. Se você não tem alguém com um olhar holístico para examinar, para estar acompanhando toda a sua equipe, esses problemas vão acontecer sempre. E o papel do líder é entender, remar, né, todo mundo na mesma direção e entender como cada um se motiva, né? Exatamente. Tipo, lá, eu trabalhei numa grande empresa que era uma cervejaria, né? E as pessoas, elas eram motivadas. Sério que tu trabalhou? Trabalhei. Então, algumas pessoas eram motivadas pelos bônus, outras pessoas eram motivadas por reconhecimento. Então, tinha essa avaliação, né, de engagement, que chama, né? Como que era o engajamento da empresa. Então, fazia uma pergunta, uma pesquisa de engagement e perpassava por isso. Às vezes, as pessoas não gostavam do banheiro. Às vezes, o bônus está pouco. Sei lá, alguma necessidade básica que não era atendida da empresa, tinha nessa avaliação de engajamento da empresa, né? Então, é muito importante o papel do líder, de entender como é que a equipe é motivada, o que todo mundo tem que fazer para convergir para a mesma direção. Olha, eu gosto muito de falar da nossa empresa, mas nós tivemos uma secretária que foi a melhor secretária que nós tivemos na empresa. E ela sempre foi muito boa, ela fazia tudo muito rápido, muito produzido, Muito o trabalho eficiente. dela é muito eficiente.
E aí a gente resolveu, não foi, Jane? Chamamos e vamos dizer para elas, nós vamos pagar a tua faculdade, porque a gente viu que você produz. Valorizar a pessoa, né, Silvia? Que é importante dentro da liderança. Saber valorizar as Cara, pessoas. assim, ela dobrou de potencial, porque o sonho dela era fazer uma faculdade e ela não tinha dinheiro para fazer a Ela não tinha faculdade, condição. cara. Mas E é aquilo pra exatamente- gente, assim, foi sensacional. Ela sim, eu sou um cara altamente exigente, então ela ficava com o telefone da empresa. Se eu ligasse para ela domingo, feriado, à noite, ela me atendia, agendava os meus clientes, nunca deixou de fazer a produtividade que ela precisava. E ela fez muito mais, porque ela dizia pra gente isso. E estudou, e esforçada, só saiu da empresa por uma coisa. Passou no concurso, né? Passou no concurso. E olha que Silvio ficou Estudiosíssimo. super chateado, né? Mas O é líder aqui exatamente- super chateado com ela, porque ela saiu da Esse empresa. grande Mas segredo que a gente tem no recrutamento e quando a gente lidera. Quando a gente lidera uma equipe, o que essa equipe espera da gente como líder? Que nos ouça, que nos enxergue, que nos considere, que entenda o que pode não estar sendo satisfatório e nem sempre a gente consegue atender todo esse desejo do funcionário, porque não se adequa à situação da empresa, por exemplo. Mas quando a gente tem uma cultura organizacional em que o nosso líder, ele me enxerga mais do que alguém que só produz, é alguém que tem desejos, sonhos, aspirações, porque ele tem uma vida fora dessa empresa, você consegue ter um profissional extremamente engajado na sua empresa, porque ele vai comprar a briga. Então, é mais do que o salário, é a satisfação e realização profissional que você tem dentro dessa incorporação, Por isso por que é exemplo. importante, né? A avaliação de engajamento do time, né? exatamente. E, E a são, gente- e mais uma vez, são pequenas coisas que fazem grande diferença. Então a gente tem É. que entender. Fizemos um trabalho de uma outra empresa onde tinha uma funcionária que ela dizia: o que me prende nessa empresa, o que me faz eu dar o sangue por essa empresa é o plano de saúde que ela tem. Aí eu virei para ela e disse assim: mas você não teria condição de pagar um plano de saúde com o dinheiro que você tem? Até teria, Silvio, Peso, mas né? Era muito pesado. é muito. Não, na visão dela, ela teve um problema de família onde o pai faleceu por falta de ajuda médica em hospital público. Então, aquilo marcou tanto para essa menina que o plano de saúde, ela se empregou naquela empresa por causa do plano de saúde. É uma estratégia muitas motivacional, vezes- né? É uma estratégia motivacional. Fale É, isso. você- Alice. Muitas vezes, os empresários, né, eles acreditam que investir de alguma forma, gastar algum dinheiro com algum profissional de dentro da empresa é um custo, mas na verdade não é, é um investimento, porque vai dar um retorno, como a secretária que a Pixeni teve, o retorno da pessoa se engajar muito mais, de trazer muito mais resultado. Então, isso é algo que tem que ser muito bem visto, muito bem pensado, através dos líderes, né? Porque como há alguns minutos vocês falaram, às vezes o dono da empresa, o dono do negócio, não tem o tempo de ficar ali olhando. Por isso o líder está ali para poder absorver e observar todas essas informações, né? Custo e investimento. Qual é a diferença? Exatamente. Aqui a gente encontra muito, né? E eu já escutei muito de muitos empresários dizerem, em trabalhos que a gente faz de consultoria: ah, não, vou gastar, é um custo muito alto. E a gente tenta mostrar, né, e provar por A mais B, até com exemplos de outras empresas, o quão importante é você investir nos seus funcionários. Fala pra É porque ele, eles pra ti, pensam quanto custa muito. o resultado? É porque eles pensam muito assim: ah, vou treinar essa pessoa, daqui a pouco ele arruma outro emprego e sai. Mas, gente, primeiro, maior você não pode prender recurso, ninguém. O seu Mas maior enquanto recurso ele numa tiver- empresa é humano. É, exatamente. Enquanto ele Mas tiver se você retorno. tiver algo para atrair o funcionário dentro da sua empresa, para reter esse funcionário, você não vai perder ele tão cedo, né? Jane, Sim. se você tem esse pensamento empresário, você nunca vai ser grande. Exatamente. Você sempre vai ser pequeno, porque você não consegue Mediano. ter uma equipe qualificada que vai crescer junto com você. Então você tem que dar essa liberdade e essa opção do seu funcionário ter treinamento. Exatamente. E lembrando que assim, o funcionário ele entra na empresa quando ele consegue ser atendido nas suas necessidades pelo aquele líder.
o líder passa a ser um espelho para ele, passa a ser, eu quero ser assim, Perfeito. eu quero estar lá, Exato. eu quero estar somando, sabe? Então, por quê? Porque você está conseguindo atender a necessidade de cada um. E isso eu não digo só funcionário, gente, é vocês entre os sócios, sabe? É dentro da empresa, o que a gente pode fazer junto? Eu sei que para aquele líder que tem o perfil mais dominador, que gosta de dizer, faz assim porque é o correto e pronto e acabou, porque não tem autoritário. paciência, que é o autoritário, justamente. Ele tem que saber que uma hora é preciso utilizar esse perfil. Mas você tem que saber perpassar e entender que muitas das vezes, se você não tem capacidade de lidar com o outro, Depende da autoridade do time, né? alguém da tua equipe vai assumir esse papel. E você mesmo como dono da empresa tem que saber dizer que, poxa, o meu braço forte é esse, o meu fraco é esse. Então, o meu fraco eu vou entregar na mão de alguém. E eu tenho isso muito claro na empresa. Jeane cuida dessas coisas na empresa, porque eu não tenho estrutura por muito tempo. Então, no começo eu até digo, você tem que fazer assim, eu treino, eu tô lá explicando. Mas aquela paciência do dia a dia, aí eu já não tenho. Aí já é um braço forte da Jeane, já é um braço forte da Arlete, da Liz lá fora, que elas conseguem fazer isso muito bem. Então, a gente tem que entender que mesmo como líder e como dono do negócio, se for só um dono, a gente tem que saber que é a hora de eu escolher quem da equipe vai dominar naquela ação. Aquela Esse ação ponto é é importante, fulano. né, Silvio? Todo empresário, assim como o Silvio fez, refletir sobre. Né? Refletir sobre suas atitudes. É. Até onde eu posso ir? Porque a gente também não pode extrapolar. Né? Então, eu não sei como lidar com essa situação até aqui. Então, a gente tem que saber a hora de parar e a hora de... Não, peraí. Agora, outra pessoa A vai... questão da a gente liderança não é você se impor, você gritar, você ser Exatamente. autoritário. Você passa a ser autoritário naturalmente. Então, o autoritário que eu digo é a pessoa que está acima. Então, você não precisa gritar, usar de meios agressivos para você conseguir algo perante sua equipe. Às vezes, um bom dia sorrindo, uma motivação que você vai estar trazendo para a equipe, vai trazer esse ganho na empresa. Então, você não precisa trabalhar com uma forma rancinza, incisiva. Então, você consegue trazer a motivação e se mostrar como um líder nato dentro da sua equipe. Até porque o líder ele tem que saber também fazer a gestão de conflitos na equipe. Né? Que é um assunto que a gente vai abordar aqui agora. Então, dentro de qualquer empresa, existe aquele momento de conflitos. Como é que você vai lidar com isso? Imagine se um líder não tiver um equilíbrio emocional, né, para lidar com certos tipos de situações. Como é que ele vai trabalhar isso? Então, é compreender realmente como realizar isso, refletir sobre essa importância, porque a gente tem que trabalhar sobre isso, né, dentro das empresas, porque existe muito essa questão de conflitos. Já tive problemas assim, me chamaram para resolver. Silvio que dizia, quando chegava assim um problema, Jeane, resolve lá. O pessoal lá estão se matando. Então, a gente tinha que coordenar, ensinar as pessoas, os líderes, de como lidar com esse tipo de situação. Tem um ruído no fundo. Eu acho que é de alguém de lá, tá bom? Gente, então lembrando que assim, você empresário, dono do negócio, lembra que tua equipe vai se espelhar em você. Então, seja o seu melhor para que a sua equipe dê o seu melhor também, tá ok? Precisando, chama a gente. www.pixni.com.br, rede social, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify. Precisando da gente, vá lá, assista um pouco, tira as tuas dúvidas e querendo saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Um grande abraço. Meninas, obrigada aí pela participação, hein? Conosco lá de longe, né? Tchau para vocês também. Tchau, gente. Beijinho. Obrigada, Beijinhos. viu? Nada. Tchau.